Bom dia, Vascaíno, bom dia, Vascaíno. Eu sou Adailton Senna, você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast nessa manhã de segunda-feira, dia após uma derrota amarga para o Flamengo. 1-0 apenas, mas que doeu demais. E assim como eu, se você está chateado no dia de hoje, fique não, a gente vai conseguir se livrar dessa, eu tenho certeza. Vamos às notícias de hoje. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. Bom, galera, começar o nosso Bom Dia Cast de hoje, uma análise do que foi o jogo. Eu estive no Maracanã ontem na derrota de 1-0 para o Flamengo. Realmente é um misto de sentimentos. É um misto de indignação, chateado, perder para os mulambos é sempre muito ruim, mas ao mesmo tempo uma esperança de que esse time vai conseguir sair. É muito difícil, ninguém falou que seria fácil. As coisas estão cada vez mais complicadas porque vai chegando ao final do campeonato, faltando cada vez menos partidas. O Vasco nesse momento tem 10 rodadas pela frente, tendo que fazer 15 pontos dos 30 que vai disputar, então precisa ter um aproveitamento de 50%. Pelo que o time vem jogando, dá para acreditar, mas a gente fica sempre preocupado se realmente o Vasco, mesmo jogando bem, vai conseguir pontuar. Foi o que aconteceu no jogo de ontem. O Vasco massacrou no primeiro tempo, pelo menos os primeiros 30 minutos só deu Vasco. O Vasco jogou o tempo inteiro dentro do campo do Flamengo e ficou fácil para eu entender o jogo, porque eu estava do lado oposto ao que o Vasco estava atacando no primeiro tempo, no lado sul, onde ficou a torcida do Vasco. Então você nunca via o time do Flamengo nos primeiros 30 minutos passar do meio campo. Foram raras as vezes. Tanto é que o Vasco conseguiu fazer 6-1 em chutes a gol ainda no primeiro tempo. Depois o Flamengo empatou ali e fechou o primeiro tempo com 7-7, 7 chutes para cada lado. Mas o Vasco chegou a ficar os primeiros 25, 30 minutos totalmente dentro do campo do Flamengo, não permitindo que o Flamengo jogasse. O Vasco estava realmente fazendo uma boa partida e fez até o final. Foi um jogo extremamente equilibrado, um jogo em que você não poderia apontar um favorito ali naquele momento da partida. O jogo estava caminhando realmente para um 0-0, mas o placar seria mentiroso, porque era um jogo para ser 2-2, 3-3, em função das chances criadas. O Flamengo, quando começou a jogar no final do primeiro tempo, chegou a botar uma bola na trave com o Fabrício. Em seguida, o Léo Jardim fez uma grande defesa num chute do próprio Fabrício. A bola bateu na trave, voltou e o Léo fez uma boa defesa, evitando o que seria o primeiro gol. Nós tivemos várias chances, as mais claras foi um lance que perdemos quase que embaixo da trave. Teve uma cabeçada do Verratti, com uma defesa do Rossi também importantíssima. Teve algumas que o próprio Peck perdeu. Então o Vasco criou bastante, não teve a felicidade que o Flamengo teve, porque na verdade foi um lance de rara infelicidade do Léo. O Léo tentou cortar a bola que seria para o Arrascaeta e a bola sobrou fácil ali para o Gerson, que ainda desviou. Eu acho que se não tivesse desviado na zaga, o Léo Jardim teria defendido aquela bola. Mas são fatalidades, coisas que infelizmente acontecem no futebol. Eu disse no início que eu estava meio dividido com relação ao meu sentimento, porque mais uma vez jogamos bem. Na entrevista coletiva, Ramon Dias falou
2.000 palavras, das 2.000 palavras, 1.900 palavras, ele citou o fato do Vasco ter sido competitivo. Ele vem batendo muito nessa tecla, dizendo que não pode ser diferente. Ele é o treinador da equipe, ele tem que dar moral para os seus jogadores, ele tem que dizer para os seus jogadores que eles realmente estão competitivos, que eles realmente vão chegar no objetivo. Ele tem que dar moral, ele não pode fazer diferente. Mas às vezes irrita o torcedor o fato de que, estamos competitivos, mas não estamos pontuando em algumas partidas. É o exemplo do São Paulo, o exemplo no jogo de ontem contra o Flamengo. Mas a gente está competitivo e está jogando contra times lá de cima, do topo. O Flamengo está disputando o título com o Botafogo. Flamengo e Bragantino ficam revezando no segundo e terceiro lugar do campeonato. Então a gente tem que realmente levar em consideração. É um clássico? É um clássico. Mas sabemos o que aconteceu no primeiro turno. Levamos de 4-1. O Flamengo tem muito mais qualidade técnica. Nós não podemos negar isso. A gente sabe que o Vasco está jogando com o coração, está jogando com o coração na ponta da chuteira, com muita raça, com muita vontade. O jogo ontem foi muito intenso. O Vasco jogou muito bem, sim, mereceu o primeiro tempo, de repente, sair com a vitória. Depois o Flamengo equilibrou, o segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, mas o Vasco teve as suas oportunidades. E num raro momento de infelicidade do Léo, sobrou a bola para o Gerson e a bola entrou. Apenas uma bola. Poderia ter sido a cabeçada do Verratti, que cabeceou para o chão, e o Rossi fez uma grande defesa. Então, poderia ter sido para o nosso lado, mas infelizmente foi para o lado deles. Sabemos que falta apenas 10 jogos, são difíceis os jogos, porque a gente vai enfrentar muitos times que estão no topo da tabela, como o Grêmio, como o Atlético Paranaense, como o Red Bull Bragantino. Assim, temos também o Internacional, que é o nosso próximo desafio na quinta-feira, e aí parece que é uma coisa que não dá para entender. Justo agora o Internacional vai e faz um 7-1 no Santos. Isso também é uma coisa que às vezes eu fico me perguntando por quê. Vinha capengando, vinha pelas tabelas. Aí na semana de enfrentar o Vasco, ganha uma moral danada, porque realmente há de convir que dá uma tremenda de uma moral para os jogadores, né? Os jogadores ficam muito mais confiantes depois de uma goleada dessa, e aí vai enfrentar o Vasco em São Januário lotado. Obviamente o Vasco vai ter que fazer valer o mando de campo. O Vasco não pode negociar esse resultado com o Internacional. Essa é uma vitória que o Vasco conta para as 4 ou 5 vitórias que a gente vai precisar ter. Não sabemos ainda qual vai ser a nossa linha de corte. É muito provável que esteja próximo dos 45, porque os times de baixo agora todos estão vencendo. Né? Você teve a vitória do Bahia, você teve apenas o Santos perdendo, mas o Internacional foi um confronto direto, acabou ganhando, se distanciando um pouco. Você teve o Goiás arrancando um empate contra o Cuiabá, o que fez com que ele passasse o Vasco e botasse o Vasco na zona de rebaixamento. Você teve o Cruzeiro ganhando o Clássico contra o Atlético, o Cruzeiro que vinha despencando, o Atlético em ascensão, aí tu pega o Cruzeiro ganhando um gol aos 41 minutos. Então a rodada foi péssima para o Vasco. O Vasco, se tivesse feito o seu dever de casa, estaria fora da zona e teria, de repente, se afastado um pouco. Infelizmente, era um clássico, sabíamos que tudo era possível. Não foi dessa vez, e com isso, os adversários vencendo, a gente continuou na zona de rebaixamento, ali naquele grande bolo. Então o jogo contra o Internacional, mais uma vez, passou a ser importantíssimo. Então a torcida que aplaudiu o time ao final do jogo, reconheceu o esforço dos seus jogadores. O tempo todo a torcida cantou o jogo inteiro. Eu estava lá, eu vi, eu senti. Foi uma festa linda. O tempo inteiro a torcida cantando e mostrando o quanto está do lado do Vasco. E são 20 anos que a gente está nesse sofrimento, pelo menos 12 anos que não ganhamos um título expressivo desde 2011, e aí você para e pensa, e eu fiz essa reflexão ontem. Eu, durante a entrada no estádio, fiquei do lado de fora ali um pouquinho, e aí você olha ao redor, e eu pensei na hora, falei, cara, olhando aqui o que eu vejo, são jovens que não viram o Vasco ganhar um título de expressão. Talvez no ambiente que eu estava, eu era o único que tinha assistido o Vasco ser campeão brasileiro, o único que tinha visto o Vasco ser campeão da Libertadores. Ou seja, mesmo o Vasco não ganhando títulos expressivos, o Vasco tem uma torcida renovada, uma torcida jovem, uma torcida que está apoiando o time em cada jogo. Então isso é muito importante, e uma torcida fora do comum.
E isso dito pelos próprios jogadores que estão chegando agora. Por exemplo, o Medel, após o jogo, deu uma entrevista dizendo exatamente isso, que ele fica impressionado com a torcida do Vasco, que canta o tempo inteiro, que lota todos os estádios. E é verdade, e a gente está do lado do time. E ontem provamos mais uma vez, aplaudimos o time ao final, porque eles demonstraram realmente que estão com vontade, e muita vontade, de chegar ao final do campeonato fora dessa zona de rebaixamento. Só que a gente não pode deixar para isso acontecer nas últimas rodadas. Se o Red Bull Bragantino, por exemplo, estiver disputando o título, a última partida vai ser contra eles. Vamos pegar o Grêmio fora, vamos pegar o Atlético Paranaense fora, vamos pegar o Cuiabá e o Goiás fora. Então a gente vai ter aí partidas difíceis de times que estão conseguindo ficar em ascensão. O próprio exemplo do Internacional, que meteu esse 7-1, que vai ser o nosso adversário de quinta-feira. Então não vamos ter moleza. Se serve de consolo, se serve de esperança, é a maneira como o time está jogando. Mas, se não pontuar, que foi o que aconteceu no jogo de ontem, nada disso vai adiantar, porque a gente não vai conseguir o nosso objetivo, que é chegar ali aos 43 ou 45 pontos. Antes, umas 4, 5 rodadas atrás, eu tinha expectativa que talvez com 38, 39, até mesmo 40 pontos a gente podia se livrar. Agora a sensação que vai até o final, com os times de baixo ganhando, e aí vamos ter que ganhar sim 5 partidas dessas 10 que nos faltam. Então na conta a gente tem que ganhar essa do Inter, tem que ganhar o Corinthians aqui dentro, tem que ganhar o Botafogo, tem que ganhar o América e de repente a gente arrancar alguns pontos lá fora para poder fazer o somatório desses 45 pontos aí, para a gente se livrar definitivamente da zona de rebaixamento. É duro, foi difícil de dormir, de acordar hoje cedo, que você entra nos grupos, todo mundo te zoando, é o parente, é o amigo, é o vizinho, é o colega de trabalho. Já estamos, de certa forma, acostumados. Não deveríamos, mas estamos. Eu sei que é difícil, mas temos que ter a cabeça no lugar, temos que continuar torcendo, continuar incentivando e indo até o fim, porque a gente temos que acreditar no nosso treinador, que mesmo que ele jogue às vezes para o vestiário, dizendo que o time competiu, que o time está no caminho, a gente sabe que ele também não quer ter essa mancha na sua carreira. Então vai fazer de tudo, assim como os jogadores, para livrar o Vasco dessa. E eu ainda continuo muito esperançoso, continuo muito confiante, estava muito temeroso de que um resultado ruim, a exemplo do que aconteceu com o Santos, mais um resultado ruim contra o Flamengo pudesse fazer com que a gente baixasse a guarda, mas a maneira como nós jogamos e a maneira, apesar do resultado ter sido negativo, foi digno. O futebol que nós apresentamos nos dá esperança, porque nós disputamos com o segundo colocado até então do campeonato. Então, cara, é motivo de orgulho sim. Quando o Ramon diz que tem orgulho dos jogadores, é motivo de orgulho sim, porque a gente já estava era dado como rebaixado no primeiro turno. Então a gente está numa caminhada dura, árdua, mas que a gente está passo a passo, e eu tenho certeza que a gente vai conquistar os pontos, já a começar agora na quinta-feira contra o Internacional. Vamos, sai, volta, isso cansa, isso nos deixa um pouco desgastados, porque na verdade a gente queria sair e nunca mais voltar, então já saímos algumas vezes e retornamos, mas estamos ali, na boca de sair de novo. Então quem sabe agora uma rodada perfeita faça com que a gente saia e coloque mais 2, 3 entre a gente, e agora os próximos 3, 4 jogos vai ter que ser mesmo os jogos fora, um deles contra o Goiás, que é nosso adversário direto, assim como o Inter também são jogos que não dá para negociar. Temos que vencer, temos que dar tudo para trazer os 3 pontos. Essa foi a análise do jogo, falando um pouquinho de alguns jogadores. Gostei muito da participação do Paulo Henrique mais uma vez. Ele anulou o Bruno Henrique, eu não sei se o Bruno Henrique jogou mal ou o Paulo Henrique anulou o Bruno. Paulinho acho que podia render um pouco mais, estava um pouco apagado, esperava que o Paulinho pudesse render mais. Zé Gabriel também não jogou tudo o que podia jogar. Peck continua tomando algumas decisões erradas. Verratti acabou ficando isolado, muito isolado, não recebeu muitas bolas, mas as bolas que recebeu quase converteu em gol. Payet, na minha opinião, fez um bom primeiro tempo,
mas acabou cansando, natural, teve que sair no segundo e o Vasco perdeu um pouco de qualidade. Praxedes não comprometeu, mas também não fez nenhuma partida brilhante. A nossa zaga foi muito firme, muito boa. Infelizmente, aquela bola do Léo não tinha o que fazer. Ele teve que cortar e infelizmente caiu no pé do Gerson. E aí teve aquele bate-rebate ali, bateu, desviou e a bola entrou. Os laterais, já falei do Paulo Henrique, Piton fazendo um bom papel lá do ataque, né, apoiando muito bem. Acertou alguns cruzamentos, errou outros, é verdade, mas também não comprometeu defensivamente. O Vasco, de certa forma, foi seguro, foi compacto, o time estava arrumado, a gente tem um padrão de jogo. Então, assim, no geral, o Vasco jogou muito bem. As substituições acabou não tendo muito efeito. Talvez o Ramon pudesse ter trocado o Peck pelo Eric Marcos mais cedo para poder forçar a jogada em cima do lateral do Flamengo. Acho que quando o Eric entrou já faltava muito pouco tempo. O Peck já estava cansado, então já podia ter trocado. A gente acabou sendo prejudicado porque não tinha o Rossi, não tinha o próprio Marlon, que estava contundido. Orediano entrou, tentou arriscar algumas jogadas, mas também não fez muita diferença. No geral, foi um bom jogo do Vasco. Algumas peças, o Léo Jardim, mais uma vez, fazendo boas defesas. Essa do Fabrício, logo depois da bola na trave, realmente foi uma bola perigosa que ele conseguiu pegar. Por outro lado também, o Vasco teve a chance em algumas oportunidades que o Rossi fez boas intervenções. Mas esse é um resumo geral do que foi o jogo. Para esse nosso Bom Dia Cast triste dessa segunda-feira, porque obviamente eu não queria estar aqui falando da derrota do Vasco, queria estar aqui exaltando a vitória e falando do quanto nossos jogadores foram bravos nesse jogo. Seria maravilhoso a gente ganhar esse clássico e dar essa arrancada, seria um ponto de virada, né? Um clássico é sempre importante vencer, mas não foi dessa vez, não deu certo. Levantar a cabeça, torcer agora aí, descansar o time na segunda e de repente fazer um regenerativo na terça, quarta-feira já preparar o time na terça e na quarta para o jogo de quinta-feira, que vai ser uma batalha e a gente vai precisar vencer. Torcedor, não desanime, nós vamos até o fim nessa luta, ninguém disse que seria fácil e eu tenho certeza que a gente sai dessa. Sobe! Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença aqui nesse Bom Dia Cast. Pedindo para você não deixar de se inscrever no canal. É muito importante dar aquela moral. E se você quiser ganhar uma camisa oficial, um oferecimento da loja Gigante da Colina de Bangu, basta você se tornar membro por apenas R$ 1,99. A partir de R$ 1,99 você se torna membro
e com isso concorre a uma camisa oficial que vai ser sorteada na última domingueira do mês de outubro. Então, participe. Com apenas R$ 1,99 você pode ganhar uma camisa oficial, um oferecimento da Gigante da Colina de Bangu. Amanhã estaremos de volta, de preferência um pouco mais animado, afinal de contas, perder para o Urubu não é bom para ninguém, mas temos que seguir em frente. Um abraço e até amanhã.